Olá, meu nome é Andréia Sully, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Letras da Unesp Assis e estou sob orientação da professora doutora Kelly Cristiane Renskel-Poube de Carvalho, e hoje eu trago para este congresso, para esta jornada, um recorte da minha pesquisa de doutorado, e o título dessa apresentação é Materialidades do Livro Ilustrado, um olhar para os acervos e além. Então, esse recorte, como eu disse, faz parte da pesquisa que estamos desenvolvendo, que se chama O Livro Ilustrado dos Acervos para a Sala de Aula. Essa pesquisa teve início lá no ano de 2021, então ainda está em andamento. E dentro dessa pesquisa, nós colocamos como uma questão, né, que norteia a pesquisa, de que modo ou como os professores se apropriam ou não dos livros ilustrados, dos acervos escolares, que são oriundos das políticas públicas do livro recentes. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho aqui desse recorte, né, do livro ilustrado dos acervos, né, das materialidades desse livro. Então, antes, vou trazer algumas definições aqui para situar esse nosso objeto de pesquisa e objeto aqui dessa comunicação. Então, primeiro, uma definição para o livro ilustrado, né? Eu trago aqui a definição da Bárbara Bader, lá de 1976, quando ela diz que o livro ilustrado é texto, ilustração, design total. É um item manufaturado e um produto comercial. E, acima de tudo, uma experiência para a criança. Enquanto forma de arte, se articula na interdependência entre imagens e palavras, na disposição simultânea de páginas duplas e no drama da virada da página. Em seus próprios termos, suas possibilidades são ilimitadas. Então, é por este caminho que nós nos guiamos para olhar para este objeto de estudo que é o livro ilustrado. E de quais acervos eu estou falando, né? Quando eu olho para essa pesquisa, quando eu olho para esses livros ilustrados que estão na escola, né? Então, aqui nós estamos falando dos acervos mais recentes, né? Especialmente os que estão circulando recentemente na escola. Então, nós trazemos o PNLD PENAIC, que é um acervo de 2014, do Programa Nacional do Livro Didático, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, e o Programa Nacional do Livro do Material Didático, PNLD Literário 2018. Então, retomando aquela definição da Bárbara Bader, né, o que nós podemos pensar com relação ao livro ilustrado? Ele é texto, ilustrações e design total, ou seja, né, o livro ilustrado, ele se constitui dessa relação interdependente entre palavra, imagem e a materialidade, o design, né? Então, são três linguagens, a princípio, porque a gente já pode pensar em muitas outras linguagens que vão compondo o livro ilustrado, porque a própria Bárbara fala que em seus próprios termos são ilimitadas as possibilidades, né? Porque é um livro muito flexível, que abrange, né, diferentes linguagens. Então, a priori, nós podemos pensar nesse tripé, né? Palavra, imagem, design, essa materialidade como linguagem, compondo também o espaço narrativo dentro do livro ilustrado, né? Então, não há uma prioridade da imagem, não há uma prioridade apenas da palavra, então um pouco da materialidade, do formato, do design do livro. Mas sim, essas linguagens operam simultaneamente, né? Em sincronia. Sim, no decorrer do livro, elas dançam. Ora, uma tem mais espaço que a outra, né? Como o David Lewis coloca a ecologia do livro ilustrado, mas nós sabemos que essas linguagens operam em conjunto para que se constitua o fio narrativo dentro do livro ilustrado. E por que é importante a gente pensar nisso, né? Porque neste trabalho, nessa comunicação, nós vamos olhar para o design, para essas materialidades que constituem o fio narrativo do livro ilustrado, que fazem parte também da trama, né? Então, vamos olhar para alguns livros ilustrados, pensar como isso se constitui e refletir um pouquinho como isso vai aparecer lá nos acervos escolares que estão nas escolas públicas do país, tá? Então, alguns livros para a gente pensar, né, nessa materialidade enquanto elemento narrativo. Então, por exemplo, eu trouxe aqui 3 livros, né? O Livro Inclinado é um livro já bastante antigo,
Mas que, para a gente pensar nessa questão, né, do suporte mesmo, do formato do livro. Esse livro, ele é literalmente inclinado, né, como dá para ver aí, porque tem a ver com a narrativa, né? O carrinho de bebê desce uma ladeira, então faz parte, né, do conjunto da obra que ele seja inclinado. Aí nós temos, né, muito mais recentemente, por exemplo, Maia e Mia, da Débora Barbieri e da Vanessa Presotto, que o próprio livro em si é uma caixa. E que isso dialoga muito com a narrativa, né? O ser a caixa, abrir a caixa, o livro caixa. Então, tudo isso tem a ver com a narrativa. E o livro Onda, da Suzy Lee, que está nos acervos do PNBE, né? É um livro em que a própria dobra do livro se constitui como forma narrativa dentro da história, né? Há um momento em que a personagem e a onda atravessam esse espaço da dobra do livro, e isso faz parte da compreensão do sentido de leitura que nós produzimos quando lemos essa história. Outros exemplos aqui, mais recentes também, né? O muro no meio do livro, em que também a dobra se constitui como parte dessa narrativa, literalmente o meio do livro, né? Então, esse muro está dividindo ali esse espaço junto com a dobra do livro. O livro Clap, que é um livro em que, quando nós abrimos aqui, ó, nós temos, né, a dupla de páginas, e quando nós encostamos, há um movimento que se justifica pelo conjunto da palavra e da imagem, né? Então, aqui, por exemplo, dois personagens estão se encontrando, e aí? Então, aqui nós vemos que eles vão se tocar no momento em que a gente fecha o livro, né? Então, essa materialidade é super importante no decorrer dessa narrativa visual, imagética e do texto também aqui, né? E aí eu tenho aqui também o livro Mágica, da Aline Abreu, Nini Ludovico, em que a própria mágica acontece na abertura da página, né? Então, aqui tem um exemplo que eu coloquei aí. Põe o pé, tira o pé, fica sem o chulé, Ludovico vire e quando a gente abre essa aba, o Ludovico se transforma num jacaré. Então, esse abrir da página, esse movimento que amplia também, né, o formato do livro, faz parte dessa composição de sentidos da narrativa. Livros que conversam e convidam, né? Ou seja, a própria materialidade do livro chama o leitor para ser coautor dessa obra. Então, esses dois também estão presentes nos acervos escolares. Este último aqui não abre, este livro do Andy Lee, pelo PNLD 2018. Então, a gente tem esse convite para que o leitor também faça parte dessa história, tocando o livro, manipulando, abrindo, virando a página, né? Então, esses recursos da materialidade também compõem. E aí eu trago uma citação do Cândido para a gente olhar um pouquinho, então, para esses acervos, né? Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável. Ou seja, é preciso assegurar, né, que as nossas crianças tenham acesso às obras. E não basta que elas tenham acesso, é preciso assegurar também que elas tenham qualidade. A qualidade dessas obras, né, que vão para os acervos é preciso ser segurada também. E é por isso que eu trago daí uma reflexão para nós pensarmos nesses acervos especificamente, né? Aqui uma breve linha do tempo dos acervos mais recentes. Então nós tivemos, né, de 1997 até 2017, o PNBE, um programa muito amplo que atendeu desde a educação infantil até a formação de professores com diferentes materiais e que foi extinto em 2017, né? Ou seja, um programa de enormes proporções que atravessou diferentes governos, né? Então, e que pôde trazer para as escolas livros com muita qualidade estética e literária. E daí nós tivemos já uma vertente do PNLD, Obras Complementares, em 2010, ainda com um grupo selecionando essas obras, né, um grupo de estudiosos da literatura. Em 2012, nós tivemos o PNLD PENAIC, começando em 2012, a parte do projeto, né, do Pacto da Alfabetização pela Idade Certa, até 2017. Então, também um grupo
de estudiosos da alfabetização e da literatura, escolhendo essas obras, selecionando obras com muita diversidade estética, literária e temática para levar para salas de aulas nas caixas, né? Então, quem trabalha aí com os anos iniciais deve se lembrar desses acervos. E depois de 2017, com a extinção do PNBE, o que nós tivemos no lugar? O PNLD literário. Então, um braço do programa de material didático que traz agora também a literatura como uma veia desse programa, mas que com isso, traz diferentes mudanças, né? A começar pela escolha. Há uma equipe de avaliadores selecionada pelo governo para isso, e que é composta de diferentes profissionais, desde professores até os estudiosos, pesquisadores da linguagem, e a escolha do livro agora, né? Ela é feita pelas escolas. Então, se antes, nos outros acervos, eu tinha o mesmo livro chegando nas diferentes escolas do país, hoje não. Eu tenho um hall de obras que podem ser ou não escolhidas por cada escola, né? Pelo seu grupo de professores e gestores. Então, já começa, assim, uma diferença mesmo dentro desses acervos escolares. E um outro ponto que eu trago para essa reflexão aqui, muito importante, é a questão da materialidade mesmo dessas obras que estão vindo para esses acervos mais recentes, desde 2018, né? Então, um exemplo aqui do edital de convocação, de chamamento para essas editoras em 2018, é a questão como a obra é vista, a materialidade dessa obra é vista para o programa. Então, para a educação infantil, em 2018, as obras inscritas no edital, elas deveriam ser, ali como a gente vê no quadro, né? Adequadas à faixa etária das crianças, confeccionadas em material atóxico, né? Papel cartonado, tecido, EVA, plástico, de forma a possibilitar o manuseio das crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, podendo ser apresentados em diferentes tamanhos. Era esta a regra do edital em 2018 para a educação infantil. Já para as obras literárias do ensino fundamental 1, havia um rol de regras que modelavam como deve ser essa obra, como ela deve estar na sala de aula, desde o formato que ela tem que ter, o tipo de papel, a gramatura, o acabamento, o jeito que o miolo vai ser colocado, se grampeado, né? Não mais em capa dura, não mais com lombada, todas as capas padrão, com tipo específico de verniz. Então, houve um cerceamento dessas obras em sua materialidade. Sempre uma padronização desses livros já em 2018 para o ensino fundamental 1. Então, aquele livro que eu até mostrei, né? Não Abra Este Livro, que está nos acervos, ele está em capa dura, da mesma forma em que ele é comercializado externamente, porque ele fazia parte dos acervos da educação infantil. E agora, neste PNLD que está sendo, né, está acontecendo nesse momento a escolha nas escolas, da educação infantil, houve novamente uma mudança e, tal qual do ensino fundamental 1 de 2018, este PNLD também trouxe uma delimitação das materialidades desses livros, colocando ali os formatos, a capa, o miolo, o verniz, o acabamento, né? Deixando padrão os livros que vão para a escola. Então, se eu penso, por exemplo, né, que é, como eu falei, o Mágica, que tem aquela abertura que faz parte ali da mágica da história, se ele tem que se adequar a esse formato, essa mágica não vai acontecer mais dessa maneira, ela precisou ser modificada para acontecer de outra forma, para que o livro pudesse fazer parte desse edital. Então, uma questão importante que se coloca, né, diante de tudo isso, é como, né, essa materialidade e essa bibliodiversidade vão aparecer nas escolas, vão chegar às escolas para as crianças. Então, aqui eu tenho uma foto com 2 exemplos de acervos, né? Deste lado, os acervos do PNLD 2018, do ensino fundamental 1, com essa padronização. Então, vocês podem ver que os 4 livros apresentam o mesmo tamanho, a mesma dimensão, mesma gramatura, mesmo verniz, as capas são iguais, né, em seus acabamentos. Já este outro acervo é do PNLD PENAIC,
E apresenta 4 livros também, mas com diferentes tamanhos, diferentes tipos de acabamento, formatos. Então, eu tinha até então essa bibliodiversidade também acontecendo, chegando até as escolas, né? Tal qual os livros são produzidos e estão comercializados nas livrarias de todo o país. Então, eu acredito que isso fica, assim, para a nossa reflexão, né, do que implica esse cerceamento da materialidade do livro. Se eu estou pensando, como a Bárbara Bader coloca, que o livro ilustrado é composto pela palavra, imagem e o design como elemento também constituinte de sentidos, se eu mudo essa materialidade, esse design, eu estou interferindo nessa produção de sentidos de que maneira? Então, eu acho que fica mais a pergunta para a gente refletir e propor que se repense, né, essas políticas públicas, porque são para todos nós. Então, aqui eu trago as referências utilizadas nesse trabalho e agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez no CONAEL. Muito obrigada.